És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te louvar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
Senhor, para os irmãos. Quero saudar todos que estejam em casa, que estejam ao alcance desse vídeo, que todos possam ser alcançados pela graça, pela misericórdia de nosso Deus. Que nós possamos suportar esses dias maus, permanecer de pé, para que através de nós e em nós, o nome de Deus venha a ser glorificado. Estamos passando momentos difíceis, mas nós sabemos que servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que no seu tempo oportuno, Ele irá se levantar ao nosso favor e brevemente nós podemos estar reunidos no templo, em seus cultos presenciais, mas enquanto isso não for possível, estamos aqui aproveitando desses meios tecnológicos, aquilo que Deus nos permitiu, para que através da nossa imagem, dos nossos recursos, nós estejamos atingindo aquelas vidas, aquelas almas que não podem estar presentes aqui no templo. Que Deus possa alcançar a cada vida, suprir todas as necessidades daqueles que se encontram confinados, daqueles que se encontram em casa por não poder sair, não poder estar juntos, aqueles que não têm como permanecer nos cultos, mas que Deus possa estar suprindo a necessidade de cada um, que o Santo Espírito venha consolar essas almas aflitas. Eu sei que tem muitos irmãos, muitas irmãs que estão ansiosos para estar junto conosco aqui, mas enquanto não puder, se sintam abraçados por esse Jesus que é maravilhoso e Ele se faz presente entre nós. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada onde se fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. O Evangelho de Mateus, ele registra no capítulo 18, verso 11, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, Jesus, ao se reunir com publicanos e pecadores, e também ouvindo o seu sermão, a sua conversa com publicanos e pecadores, estavam também fariseu e os escribas, quer dizer, 4 tipos de pessoas totalmente diferentes. Para os escribas, eles eram o doutor da lei, eles que compreendendo, que cumprindo as suas leis, eram suficientemente para ser salvo. Os fariseus se julgavam muito santos, então não precisava de mais nada para que viesse a alcançar a salvação. Os publicanos e pecadores, eles se sentiam na necessidade de ser alcançados por essa graça, por essa misericórdia desse Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ao dizer que veio para salvar aquele que havia perdido, ao estar relacionando com publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas questionavam quanto a Jesus estar misturado com pessoas que para eles não eram conveniente se misturar com essa classe de pessoas. Então estavam ali reunidos 4 classes de pessoas: de um lado publicanos e pecadores, e do outro lado os escribas e fariseus, um se julgando superior e outro se julgando necessitado, dependente dessa graça de Deus. Com esse questionamento dos escribas e dos fariseus, então Jesus começou a ensiná-los, a orientá-los através dessas 3 parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. É uma ovelha que estava desgarrada, ovelha ou qualquer um animal, mesmo que ele esteja perdido, ele sabe que está perdido, pelo seu instinto animal, ele sabe que está perdido.
porém ele não tem condições de por si só voltar. Aí Jesus então lhe propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então os escribas e os fariseus, eles se julgavam justos sem necessidade de arrependimento. E quanto aos demais publicanos e fariseus, eles sabiam que precisavam de arrependimento, porém por si só eles não tinham como fazê-lo assim, se arrepender, se não tivesse orientação de alguém. E nada melhor do que Jesus Cristo para nos orientar daquilo que nos faz necessário. No domingo passado, o pastor Léo trouxe uma mensagem sobre os caminhantes de Emaús. É tão interessante que os caminhantes de Emaús se desgarraram do seu grupo e caminharam para os seus lares, para a sua aldeia, conforme ele mencionou com muita clareza, que era aproximadamente 12 quilômetros. Jesus não mediu esforço para caminhar esses 12 quilômetros para alcançar essas ovelhas perdidas. Mesmo sabendo que estavam perdidas, não tinham por si só o ânimo ou condições de voltar. O interessante é que eles, conversando com Jesus, aquele que é sabedor de todas as coisas, porque é onisciente, onipresente e onipotente, eles questionam: Senhor, você é o único que não sabe do que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias? Até que, pela manifestação de Jesus ao partir o pão, eles reconheceram que necessitava ser alcançado pela graça, e assim eles voltaram para junto dos seus irmãos. Então a ovelha, voltamos a dizer, corresponde àqueles que, mesmo que estão perdidos, sabendo que estão perdidos, por si só não têm condições de voltar. Jesus é o bom pastor, que ele está atrás dessas ovelhas, seja no templo, seja através de vídeos, seja através de louvores, ou qualquer meio. Jesus quer resgatar essas ovelhas que estão perdidas, sabendo que está perdida, mas não se encontram forças para voltar. Que se sintam encontrados por Jesus nesse momento e volte para o seu rebanho, porque a maior alegria no céu é quando um pecador se arrepende, ou quando um perdido volta para os seus lares, para o seio da sua família, para o seio da sua igreja. E continuando, ele vem falando sobre a parábola da dracma perdida. Diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então a dracma, ela está perdida dentro de casa, não sabe que está perdida. É preciso que o seu dono venha procurá-la. Quantas pessoas estão perdidas às vezes dentro de casa, dentro da igreja, e não têm esse conhecimento? Então, através dessa parábola, Jesus vem nos orientando, vem nos ensinando que mesmo que nós estamos perdidos, ou fora de casa, ou dentro de casa, Ele está pronto a nos buscar, a nos procurar, a nos
a colher. E prosseguindo, ele vem falando sobre a parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 11 diz: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos teus bens que me cabe. E eles lhe partiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda hoje, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Numa cultura oriental, onde um filho chega a pedir antecipadamente a sua herança, sendo o pai estava vivo, é uma desonra, é uma afronta aos seus pais, pelaquela cultura oriental. Então, se isso viesse a acontecer, esse filho, ele era tido como um morto, não fisicamente, mas a família não o tinha como mais pertencente àquela família, era tido realmente como morto. E o seu irmão, ao questioná-lo, não o tratando como irmão, questionando com seu pai: esse teu filho desperdiçou tudo o que se tinha e agora o senhor faz festa para ele. Aí o pai não repreendeu esse filho mais velho, mas orientou: meu filho estava morto e hoje foi achado, hoje ele reviveu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ao ser alcançado pela graça de Deus, nós revivemos. Então esse filho se encontrava morto em seus delitos e pecados, mas o seu arrependimento, ao retornar para casa, ele foi recebido pelo seu pai com festa. Então Jesus, ao proferir essas 3 parábolas, ele vem fazendo uma comparação. Quantas pessoas são perdidas, mesmo sabendo que estão perdidas, não têm vontade, não têm como voltar sozinho. É preciso que alguém vá ao encontro dessa ovelha, dessa pessoa, para que ela possa voltar para o seu rebanho. Quanto à dracma, muitas das vezes está perdida dentro de casa, mas não tem consciência de que está perdida. É preciso que alguém vá à procura dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, para que ele volte, seja encontrado e seja guardado pelo poder que há no nome de Jesus. Quanto ao filho, ele foi uma opção dele se afastar da sua família, abandonar seu lar, seus familiares, para viver uma vida a seu bel prazer. Quanto ao sair de casa,
isso não é tão problema. O problema é a forma de sair, a motivação que nos leva a sair. Todo filho um dia sairá de casa, um dia casará ou vá para outros lugares, seus trabalhos, seus estudos, um dia ele sairá de casa. Mas o problema maior desse filho pródigo foi a época que ele saiu e a motivação que o levou a sair, a ponto de, para um judeu, ser obrigado a cuidar de porcos, que no Antigo Testamento porcos era tido como um animal imundo, que seria uma das maiores humilhações que o judeu poderia ter. Mas esse filho, ao se arrepender-se e ao retornar com seus lares, foi recebido com honra. Então, nessas 3 parábolas nós destacamos uma ovelha desgarrada, o pastor busca e a recupere. A dracma perdida, a mulher a procura e a encontra. Esse filho que se foi, ele voltou e o pai estava aguardando. E todo o final dessas parábolas se refere à alegria, a júbilo, à festa, a contentamento. Então, por isso que Jesus disse: eu vim para salvar aqueles que havia perdido. E cada pecador que se arrepende, a festa no céu. Não é a nossa fé, não é o nosso entendimento, a nossa cultura, o nosso proceder, milagres que vá ter festa no céu. A única motivação de ter festa no céu é quando um pecador se arrepende. Então, essa parábola você está se tratando com 4 tipos de pessoas. Cada pessoa, cada grupo representa uma dessas parábolas. A ovelha não sabe que está perdida, é preciso que alguém a busque. A dracma que sabe que está não sabe que está perdida, é necessário que alguém vá e procurar. O filho mais novo sai, se opta a sair de casa, se perde fora de casa. E o seu irmão, ao questionar, ele estava perdido dentro de casa. Então, quantas pessoas hoje estão dentro da comparação dessas parábolas? Uns perdidos não têm como voltar, outros perdidos sem saber que está perdido, outro está perdido porque tomou uma decisão errada. Mas eu quero afirmar que Jesus está pronto, de braços abertos, para recuperar essa ovelha desgarrada, encontrar essa dracma perdida e aguardar esse que por opção se afastou. Em qualquer situação dessa, um dia nós estávamos, um dia nós passamos por alguma dessas situações, mas ao sermos alcançados pela graça de Deus, houve regozijo no céu. E aqui teve uma família restaurada, um rebanho completo e uma coleção de moeda também completa. Que nós podemos meditar muito nessas passagens e saber, se nós formos ovelhas e um dia nos desgarramos, Jesus está à nossa procura, porque Jesus é o bom pastor e dá vida para as suas ovelhas. Se nós sentimos como uma dracma e não sabemos se está perdido, alguém está à nossa procura e vai nos encontrar. Se um dia nós optamos por um caminho errado, há tempo de arrependermos e voltar, porque conforme a
a ovelha desgarrada foi recuperada, a dracma perdida foi encontrada e o filho que se foi voltou. Da mesma forma que expressa a alegria no final dessas parábolas, há festa no céu quando qualquer um que se encontrar nessas condições sejam encontrados por esse pastor, por essa proprietário ou ex-proprietário da dracma, ou seja, abraçado pelo Pai. Volto a frisar: se estivermos com uma ovelha desgarrada, Jesus veio nos buscar. Se sentirmos como essa dracma, não sabemos que estão perdidos, há tempo de nós sermos achados. E se nós optarmos por tomar uma decisão errada e se sentir perdido, há tempo de voltarmos para os nossos lares, para o seio da nossa família, o seio da nossa igreja. Então essas palavras representam esses 4 tipos de pessoas. Se alguém entre nós estivermos inseridos nesses tipos de pessoa, Jesus está de braços abertos para nos abraçar, para nos recuperar, para nos guardar, colocar anel nos nossos dedos, nos voltar ao lugar de honra. Que Deus possa abençoar a todos e que o Santo Espírito possa estar falando melhor em cada coração. E em tempos oportunos nós podemos estar trazendo outras mensagens, de preferência em culto presencial, onde nós podemos estar regozijando, abraçando, cumprimentando como antes fazíamos. Mas enquanto isso, vamos aproveitar esses recursos que o próprio Deus nos concedeu, que através desse vídeo alcançar, seja ovelha, seja dracma, seja filho pródigo, que todos sejam alcançados por esse Jesus, que ele veio para salvar aqueles que haviam perdido. Amém?